Com a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 1º de janeiro e a nomeação do diplomata Mauro Vieira como novo ministro das Relações Exteriores do Brasil, o país volta à normalidade também na política externa, um dos setores mais sensíveis da governança. No mundo, são grandes as expectativas de que o Brasil sairá do isolamento e voltará a ser um fator importante no exercício do multilateralismo, de acordo com as melhores tradições do país em política externa. O presidente Lula defende os princípios fundamentais da política externa independente, dentre os quais destacamos independência nacional, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados soberanos, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. O Brasil reúne agora melhores condições para atuar em cenários geopolíticos e econômicos estratégicos, como o BRICS e os mecanismos de integração latino-americana e caribenha, como o CELAC e Mercosul, entre outros. A formação de uma comunidade latino-americana de nações é um princípio fundamental da Carta Magna brasileira. O jornalista Everton Brito, especialista em relações internacionais e vice-presidente do SEBRAPAZ, Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, comenta os principais tópicos do discurso de posse do novo chanceler brasileiro, Mauro Vieira. Olá, amigos e amigas. Uma boa dica para se vislumbrar quais são as principais linhas da nova política externa com a posse do governo Lula é o discurso de posse do embaixador Mauro Vieira, que assumiu no dia 2 de janeiro o posto de ministro das Relações Exteriores, chanceler, posto que ele já havia ocupado durante o governo Dilma. Foi um discurso realmente bem claro, bem contundente, mas com a linguagem diplomática. Nessa linguagem diplomática, o embaixador Mauro Vieira, que agora é o novo ministro das Relações Exteriores, disse o seguinte: o Brasil vai deixar de ser pária. O Brasil passa a ser reconduzido ao grande palco das relações internacionais. Ele disse, apesar de todo o seu cuidado, ele não teve pejo de dizer que o que aconteceu nos últimos anos foi um grande retrocesso, um retrocesso sem precedentes, ele usa essa expressão, na política externa brasileira, e que será uma monumental tarefa a reconstrução do nosso patrimônio diplomático. Ele não esconde a dimensão da tarefa, do desastre que foram esses últimos anos no campo diplomático, como em tantos outros. E aí ele cita diversos aspectos que não dá aqui para a gente esmiuçar um a um, porque tomaria muito tempo. Ele fala da necessidade de reformar a governança global da ONU, ele fala da necessidade de reabrir os canais de diálogo bloqueados durante esses últimos tempos, que inclusive ele disse que foi uma recomendação, a primeira recomendação que o presidente Lula deu para ele. Ele fala de meio ambiente, ele fala de que interessa um acordo Mercosul-União Europeia, mas que esse acordo tem que evitar que o meio ambiente, que é um tema muito caro para o Brasil, seja utilizado como pretexto para o protecionismo. Ele anunciou a volta do Brasil ao Pacto Global de Migrações, que o Bolsonaro abandonou logo no início, voltando a se preocupar com 4 milhões de brasileiros que moram fora do Brasil, que, portanto, têm ligação direta com o tema de defesa dos direitos dos migrantes. Fala do BRICS, fala da África, diz que a África voltará a ser uma prioridade, que o Brasil esteve ausente nos últimos anos. Fala da região Ásia-Pacífico, citando essa região, citando a China, citando o Japão, dizendo que essa região é a região mais dinâmica
do mundo e que também será uma das prioridades. Uma coisa que eu achei interessante foi a preocupação dele com que a diplomacia represente a sociedade brasileira. A diplomacia representa o Brasil, portanto, deve representar a sociedade brasileira na sua diversidade. E ele constata, claro, é uma constatação óbvia, que existe uma subrepresentação crônica de pessoas negras e de mulheres no Itamaraty, e ele vai retomar uma preocupação que já havia vindo, já esteve presente no primeiro governo Lula, de tentar resolver isso através de políticas públicas, né? E a cereja do bolo do discurso dele, em minha opinião, foi a questão da América Latina. Ele disse que de todas as ausências do Brasil, o abandono da América Latina e do Caribe foi o que mais ocasionou prejuízo. E ele diz que a nossa ideologia, a ideologia da política externa do Brasil, na região, vai ser a ideologia da integração.